Aleluia. Esse é o dia que o Senhor nos fez. Alegremos-nos e regozijemo-nos nele. Eu quero convidar você a abrir no Salmo de número 40, verso 17. Nós vamos pegar aqui uma citação e vamos fazer como base da nossa meditação nesta manhã. Salmo 40, verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Só essa parte. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. O tema da nossa meditação hoje é Deus cuida dos seus. Deus cuida dos seus. E nós vamos trabalhar sobre 3 classes de personagens que foram cuidados por Deus. Eu quero convidá-lo agora a ir em Jeremias capítulo 39. Jeremias capítulo 39. Deixa esse tema, deixa essa sentença vibrar no teu coração. Deus cuida dos seus. Aqui a situação em que o povo de Deus estava vivendo era uma situação de tragédia, de caos, de muita dificuldade, de guerra, de morte. Ali no verso 1, no início, diz que Jerusalém foi tomada. Depois de um cerco, a cidade de Jerusalém, o exército do rei Nabucodonosor da Babilônia invade e ali a grande destruição. Nós vemos no verso de número 6, falando acerca do rei da Babilônia, que mandou matar em Ribla os filhos de Zedequias. Zedequias era o rei ali que estava reinando ali em Jerusalém. E o rei Nabucodonosor mandou matar os filhos desse rei à vista do próprio rei. Também matou a todos os príncipes de Judá. Foi uma mortalidade terrível ali. No verso 7 diz: vazou os olhos de Zedequias, o próprio rei. Os olhos foram furados e o atou com 2 cadeias de bronze, prendeu e para levá-lo à Babilônia. No verso de número 8 diz: os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo e derribaram os muros de Jerusalém. A situação era gravíssima. Aí normalmente nós, como seres mortais, a gente pensa assim: se fez com o rei, se fizeram tudo isso com os filhos do rei, coitado de nós. Não é assim que a gente pensa? Mas nós vamos ver aqui que Deus, Ele cuida dos seus. Esse Deus maravilhoso em quem a gente pode confiar. Então, no meio da tragédia, no meio do caos, da guerra, tanta gente morrendo, destruição, os muros, a cidade sendo queimada, Deus está cuidando dos seus. E a primeira classe de pessoas que nós vemos aqui, ali no versículo 10, Deus cuidou ali dos pobres. A gente sempre fala, um ditado, que a corda estoura, arrebenta do lado dos mais fracos, Coitado, e agora os pobres ali? Verso 10. Porém, dos mais pobres da terra, que nada tinham, deixou Nebuzaradã. Esse era o comandante. Devia ser um homem assim, cheio de poder, força, e também acho que meio que com ódio, E esse homem, então, ele era o chefe da guarda e ele deixou na terra de Judá os pobres. As pessoas estão buscando tanto ser ricas, E aqui quem se deu bem foram os pobres. Na terra de Judá, ele lhes deu vinhas e campos naquele dia. Mas toda essa provisão vem de quem? Vem de Deus.
Deus está cuidando. Nós percebemos em toda a palavra de Deus, nós percebemos nos evangelhos, na vida de Jesus, um certo cuidado, um certo amor, um certo carinho de Deus para com aqueles menos favorecidos, para com os pobres. Então a primeira coisa, Deus poupou a vida desses. E a segunda coisa é que Deus providenciou para eles a maneira pela qual pudessem viver. Você pode imaginar? Aqueles pobres ali não tinham nada, né? Viviam na pobreza, de repente aquela guerra, aquela destruição, eles são poupados e além disso eles ganham vinhas e campos. Eles saem beneficiados. Então essa é a primeira classe de pessoas que Deus cuidou. Deus cuidou dos pobres. Agora nós vemos também, em segundo lugar, que Deus cuidou de Jeremias. Jeremias era o profeta levantado por Deus para profetizar contra as nações, principalmente contra os dois reinos ali do povo de Deus, que estavam divididos. E ele pregava e o pessoal não acreditava nele, o pessoal colocou ele na cadeia e batiam nele, queriam matá-lo e acreditavam nos falsos profetas. Todos estavam querendo a morte de Jeremias, mas Deus, ele estava cuidando de Jeremias. Olha no verso 12, a primeira parte diz: toma-o, cuida dele, e não lhes faça mal nenhum, mas faze-lhe como ele te disser. Nós vimos aqui, amados, o próprio rei do povo inimigo, Nabucodonosor, falando para o seu exército, para o comandante do seu exército: olha, pega Jeremias, cuida dele, não lhe faças nenhum mal, mas faz-lhe como ele te disser. O próprio rei que estava dominando tudo, todo aquele mundo conhecido, lógico que por direção de Deus, olha para o servo de Deus, para Jeremias, o profeta de Deus, e fala: olha, isso aí ninguém põe a mão. Cuida dele. Cuida dele. E outra coisa, faça o que ele quiser. Dá para perceber a mão de Deus poderosa? O cuidado de Deus. E Jeremias tinha muitas coisas no coração e Jeremias chorava muito ao ver a situação do povo, sendo alertado por Deus, mas mesmo assim preferindo caminhar com raciocínio, com a mente humana. E olha onde Jeremias foi parar, versículo 14. Mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda, ele estava preso, e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Zafã, para que o levasse para o seu palácio. Assim habitou entre o povo. Para onde ele foi levado? Para o palácio. Deus cuida. Ah, amados, quando nós conhecemos a bondade desse Deus, a proteção desse Deus, o carinho, o amor desse Deus, nós nos colocamos debaixo das asas protetoras desse Deus, e em confiança nós somos por Ele cuidados. Nada pode tocar em nós, nada. Coisa maravilhosa, coisa tremenda. Os pobres que ali não teriam mais o que fazer da vida foram poupados. Jeremias, que tantas vezes açoitado por palavras, por ações e prisão, agora Deus manda cuidar dele. Tira ele dali da prisão onde ele estava e manda-o levar para o palácio. E eu lembro de José. Lembram de José? Perseguido pelos irmãos, aquela coisa, quiseram matá-lo, vendido como escravo. A mulher do patrão dele faz um assédio sexual e fala que ele é culpado. O patrão coloca ele lá no cárcere, ele está ali, ele profetiza e de um dia para o outro ele muda a aparência, faz a barba, recebe uma roupinha bonita e se apresenta diante do faraó. E o faraó o transforma no governador de toda aquela província.
Que coisa maravilhosa! Esse é o nosso Deus. Sabe, muitas vezes olhando essas coisas eu me sinto envergonhado. Não sei você. Mas muitas vezes a gente age como se Deus não existisse. Como se Deus nem tivesse aí com as nossas vidas. Eu quero dizer para você que a história está sendo regida por Ele. E a terceira pessoa que Deus cuidou foi um tal de Ebed-Meleque. Ebed-Meleque. Então, ponto 1, Deus cuidou dos pobres. 2, Deus cuidou de Jeremias. E ponto 3, Deus cuidou de Ebed-Meleque. Olha o versículo 16 e 17. Vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Quem está falando aqui sobre essa personalidade, sobre essa pessoa, é o próprio Deus. Eis que eu trarei as minhas palavras sobre essa cidade para o mal e não para o bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. Está sendo confirmado a destruição daquela localidade. Verso 17. A ti, porém, para você, Ebed-Meleque, a coisa não vai ser assim, vai ser diferente. Diz o Senhor: e não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes. A gente percebe que ele estava olhando a situação e ele estava com medo. O exército inimigo vindo, toda a profecia se cumprindo, e ele com medo. E Deus falou para ele: olha, tudo isso vai acontecer, porém eu te livrarei naquele dia. Eu te livrarei, diz o Senhor. Então Deus libertou das mãos daqueles homens que o próprio Ebed-Meleque temia. O comecinho do verso 18 diz: pois certamente te salvarei. Olha, quem que vai salvar? Deus. Ebed-Meleque, um personagem que poderia passar desapercebido na história, como tantos outros. Mas Deus cuidou dele, e Deus disse: eu vou salvar você. Continuando, e não cairás à espada. Por quê? Porque Deus está no controle, Deus vai salvá-lo da morte, porque a tua vida te será como despojo. Deus, Ele está vendo tudo, nada passa desapercebido. Muitas vezes a gente faz uma coisinha ali, né, para alguém, etc, etc, e muitas vezes entra aquele sentimento, né, parece que ninguém vê, parece que ninguém reconhece. Eu quero dizer para você que tem uma pessoa, e a mais importante, ela está vendo tudo, e não passa nada desapercebido, está tudo sendo anotado no livrinho da vida. E esse Ebed-Meleque, então, ele recebe essa palavra de libertação, de salvação. Agora você fala assim, mas por que ele foi diferenciado dos outros? Continuando o finalzinho do verso 18. Por quê? Porquanto confiaste em mim. Mesmo com medo, mesmo olhando a situação, ele confia em Deus. Fala a verdade, de vez em quando não bate medinho aqui também, ou medão, mas nós continuamos confiando em Deus. A gente tem que falar: Deus, o sentimento está me levando aqui a angústia, a tristeza, mas os meus olhos eu coloco no Senhor. Eu continuo confiando no Senhor. A situação está difícil, e mortandade, e pandemia, economia, e isso, aquilo outro. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas o Senhor sabe, e o Senhor cuida da gente. Né? Um personagem, quem que era esse personagem? O nome dele já mostra a função dele. Ebed-Meleque significa servo do rei. Ele era um eunuco que servia ao rei Zedequias. E quando Jeremias foi colocado num poço onde não havia água, só lama, e ele ficou atolado dentro daquele poço, daquela cisterna, esse Ebed-Meleque foi diante do rei e intercedeu, porque senão Jeremias iria morrer. Olha no capítulo 38. Volta um pouquinho lá, capítulo 38, verso 7.
até o verso 13. Conta essa história. Ouviu Ebed-Meleque, o etíope, eunuco, que estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias na cisterna, no poço. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou. Olha só, não é? A gente sabe pela história que jamais uma pessoa na categoria dele teria acesso ao rei, poderia até morrer. Mas ele não olha para a própria vida, ele está olhando para Jeremias, e ele está vendo a situação de Jeremias. Verso 9: Ó rei, Senhor meu, agiram mal esses homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, que lançaram na cisterna. No lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias, antes que morra. Olha a intercessão desse homem junto ao rei. 30 homens, pega 30 homens, vai lá tirar Jeremias do poço, para que ele não morra. Verso 11: tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali umas roupas usadas e trapos, e os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estas roupas usadas, esses trapos, nas axilas, calçando as cordas. Jeremias o fez. Eu vejo nesse homem aqui coisa maravilhosa. A gente poderia, né, no entusiasmo, o rei mandou, vamos lá, pega a corda, enfia lá, tal. Ele pensou até, porque o poço, né, não sei quantos já desceram no poço, eu já desci 2 vezes num poço de 25 metros. É horrível, a sensação é de morte lá dentro. E aí colocar corda aqui, machuca. Então ele pensou até nesse detalhe. Coisa maravilhosa, não é? Olha, pega lá, foi lá, pegou uns trapos, umas roupas, põe aqui assim para não machucar. Bendito seja o nome do Senhor, porque existem Ebed-Meleques nas nossas histórias, na história das nossas vidas. Verso 13: puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna. E Jeremias ficou no átrio da guarda. Esse homem, então, ele foi usado para Deus, por Deus, nos cuidados para com Jeremias. E ele continuou crendo em Deus, e Deus então cuidou dele. Irmãos, as pessoas aqui que na história poderiam ser as que mais sofreriam as consequências, foram as que se saíram bem. Não vamos olhar para esse mundo segundo as leis desse mundo, os princípios, o padrão desse mundo. A gente sempre ouve, falar, não, o rico ele faz a justiça, não faz não. Deus está reinando sobre tudo. E se você se coloca numa dessas 3 posições aqui, dê glória a Deus. Porque você está debaixo do amor, do cuidado do próprio Deus. Deus cuidou dos pobres ali. Deus cuidou do profeta. Deus cuida dos servos. Deus cuida dos missionários. Nós precisamos entender isso. Nós somos servos do Deus vivo, do Deus Altíssimo. É com Ele. A nossa causa está nas mãos dEle. E Ele cuida da gente. Em tudo. E se nós também, assim como Ebed-Meleque, tememos a Deus e queremos fazer o bem para o próximo, fica tranquilo, mesmo que aqui na terra ninguém reconheça, Deus está vendo. E Deus traz a paga para nós. Coisa tremenda. E diante desse Deus, o que a gente vai fazer? Agora eu quero ir para outro texto da leitura de hoje para concluir. O Salmo de número 95. É um salmo que chama-nos para a adoração, convite para louvarmos e adorarmos o Senhor. Mas eu quero olhar com os irmãos só o verso 6 e o verso 7. Deus tem cuidado de você?
Amém. Tem mesmo? Você sente isso? Então o que nós vamos fazer para esse Deus que cuida com tanto amor das nossas vidas? Olha ali no verso 6 e no verso 7. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. A nossa resposta de gratidão a esse Deus é a adoração. Adoração é isso, é prostrar, é ajoelhar diante desse Deus, reconhecendo que nós não somos nada, mas Ele tem cuidado de nós. Verso 7, Ele é nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. A figura mais linda de Deus, de Cristo Jesus, para conosco, é que Ele é supremo pastor. O pastor que cuida das ovelhas. Deus cuida de nós, amados. Nós aqui, como missionários, pastores, servos do Deus Altíssimo, nós temos que entender que o pastoreamento quem faz é Jesus. Ele é o bom pastor. E o nosso trabalho é apresentar Jesus às pessoas, às ovelhas que estão desgarradas, aos filhos pródigos que estão aí espalhados pelo mundo, apresentar um pastor que quer cuidar de nós, que nos protege, que nos faz deitar em pastos verdejantes, que faz com que o nosso cálice transborde, e ainda que como Jeremias, como Ebed-Meleque, ainda como os pobres daquela época, possamos estar passando pelo vale da sombra da morte, nós não tememos, porque Ele está nos pastoreando. Como é gostoso ser cuidado por Jesus. Então esta é a mensagem. Agora eu queria trazer para o pessoal. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. E encerrando com o versículo 17, novamente do Salmo 40. Eu sou pobre e necessitado. Você se sente assim? Porém, o Senhor cuida de mim. Oh, maravilhoso Deus! A humanidade está para entrar num tempo de tragédia, de caos muito maior. Hoje não se compara ao que está por vir. Cada dia, cada ano, a coisa vai piorar. E assim como Deus deixou o princípio que o sol nasce sobre o justo e o injusto, nós, como filhos de Deus, nós vamos passar também por momentos, por tribulações. Qual é a diferença? É que em nosso coração a certeza, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Vamos orar. Jesus, Tu és o nosso bom pastor. E o Senhor provou para nós o Teu cuidado, o Teu amor, morrendo no nosso lugar. Tomando, Senhor Deus, o nosso pecado, tomando, Senhor Deus, a maldição que estava sobre nós. E o Senhor, como aquele dia eu vejo o Senhor Jesus olhando para Jerusalém e querendo pastorear, apacentar, cuidar, mas aquele povo não quis. Senhor, nós estamos aqui e queremos dizer nesta manhã, cuida de nós, Senhor. Amém. Cuida de nós, continua cuidando de nós. Obrigado, Papai amado, porque nesse caos em que a humanidade vive, nós sentimos o Teu toque e sabemos que o Senhor está com as Tuas mãos estendidas, nos protegendo de tudo. Louvado seja o Teu nome. E queremos, Senhor Deus, nos encher de fé, assim como aquele eunuco confiou no Senhor. Hoje nós temos muito mais porquês para acreditar, para confiar, para crer, para acreditar no Senhor, pela obra de Cristo Jesus lá na cruz. Queremos só dizer o seguinte, Pai, pastoreia-nos, pastoreia-nos,
Se for preciso quebrar as nossas pernas por causa da nossa rebeldia, quebra, Senhor. Sabemos que o Senhor coloca a gente no colo, no ombro, e o Senhor nos faz caminhar em segurança contigo. Sabemos que o Senhor derrama o azeite sobre nós que protege-nos, Senhor Deus, de toda peçonha, de todo inimigo, de todo levante de Satanás contra nós, e o sangue de Jesus nos purifica, nos limpa e nos protege, e ninguém pode nos tocar, porque somos como menina dos teus olhos. Obrigado. Isso traz muita alegria, Senhor, muita paz, segurança nessa caminhada, papai. Oh Deus, e em tudo, Senhor, que leva-nos sempre a nos prostrar, adorando o Senhor, reconhecendo os teus cuidados para conosco. Queremos adorar o Senhor sempre e em tudo, em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça, meu irmão, minha irmã, Deus cuida de você. Bendito seja o nome dele. Forte abraço em nome de Jesus. Aleluia.